Paz do Senhor, queridos irmãos da Igreja Batista do Discipulado, uma boa noite. Se estiverem me ouvindo, eu peço, por favor, que possam estar dando uma boa noite aí também. Se o áudio estiver legal, se você estiver me ouvindo bem, eu gostaria que você pudesse estar dando um ok aí para mim nos comentários, para que eu possa dar prosseguimento. Nós estaremos começando aqui com uma aula sobre o presbitério bíblico e depois com distintivos do presbitério da Igreja Batista do Discipulado. Eu gostaria que você pudesse estar aí fazendo esse movimento comigo agora. Boa noite, está alto e claro, né? Para aqueles que quiserem ouvir, nós estamos lá no nosso canal da igreja, só que está restrito aos irmãos da igreja. É só você ir no WhatsApp da igreja, você vai ver o link lá para você poder ouvir também, tá bom? Então, tá todo mundo aqui dando um ok, uma boa noite. Estão bem-vindos todos aqueles que aqui estiverem. Então, eu vou iniciar aqui com uma oração e vou pedir que você me ajude aí, orando comigo também, pedindo a Deus que nos abençoe, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é boníssimo, o Senhor tem dado esta graça para nós. Nos ajude nesta aula, Pai, complementar a que começamos ontem, para que tenhamos, da parte do Senhor, respostas precisas para as nossas dúvidas, que a igreja seja capacitada a partir da compreensão bíblica do que é o presbitério bíblico, né, Senhor? Dá-nos essa graça, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Novamente, boa noite a todos os irmãos. Nós estivemos ontem juntos trabalhando o diaconato, falamos sobre diaconia bíblica e também distintivos da diaconia, como distintivos gerais e também distintivos para a igreja local. Hoje nós vamos estar aqui envolvidos com o presbitério. E, é claro, os irmãos devem lembrar que o nosso material já foi disponibilizado para todos aqueles que quiserem ler e ler antecipadamente também. Se tiver qualquer dúvida, por favor, faz a pergunta aí que eu vou lançando aqui na nossa transmissão. Nesse momento temos 14 irmãos e irmãs aqui e, claro, né, eu tenho certeza que você tem dúvidas para fazer, para perguntar. Então vamos começar. Nós estivemos aí, pela graça do Senhor, envolvidos na compreensão de alguns aspectos importantes da diaconia bíblica. E eu gostaria de colocar aqui para os irmãos, e eu acho que agora estão vendo aí, né? Tá todo mundo assistindo também juntos, que a gente vai falar de presbitério. Eu conto então com você para diante daquilo que nós vamos estar falando, ficar bem atento. A gente vai começar com o presbitério como um todo, né? A ideia do presbitério bíblico diante das escrituras é colocado para nós em vários textos. A gente vai pegar 3 desses grupos de texto para analisar um pouquinho melhor como é esse presbitério segundo as escrituras. Eu vou ler aqui com vocês me ajudam aí atenciosamente prestando atenção. A Bíblia fala amplamente do serviço prestado pelos presbíteros à comunidade cristã, bem como os distintivos de caráter e capacitação destes, tanto para serem candidatos ao cargo quanto para permanecerem nele. Esses são distintivos gerais, aos quais todas as igrejas de Deus devem se submeter, escritos em diversos textos diferentes do Novo Testamento. Eu vou pegar aqui 3 desses textos, irmãos, e nós vamos trabalhar um pouco cada um deles. O primeiro texto que eu gostaria de analisar com os irmãos, e para aqueles que estão chegando agora, nós estamos com o canal aberto aí para você fazer perguntas por meio do chat. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Bom, irmãos, eu gostaria de salientar aqui com os irmãos que nós vamos estar comentando um pouco cada um desses aspectos. Os irmãos devem ter percebido aí que o caráter é muito importante para estar
sendo observado diante do que foi disposto, né? O caráter deste que é candidato ao presbitério e daquele que exerce o pastoreio também. Então, eu vou avançar aqui e vou ler com os irmãos os comentários. E vai deixando aí as perguntas que eu vou lançando na tela também. Comentário importante para a gente começar. Primeiro, que o texto salienta que desejar ser um presbítero, né, é algo excelente. Fala assim, né? Aquele que deseja isso, excelente obra almeja. Sabe aquela falácia que as pessoas falam assim, eu não queria ser pastor, Deus me chamou, e eu vou dizer, ainda não quero. Faço porque é algo, né? Deus pediu. Irmãos, não parece ser assim que as escrituras falam. Parece que há uma alegria, ainda que em meio às dores e às lutas, há uma alegria. Ele precisa ser e desejar manter, né, ser e desejar manter uma atitude de zelo moral, buscando não estar em falta com nada. Irrepreensível, preste bem atenção, não é impecável. Impecável ninguém é, só Jesus. Mas o irrepreensível é aquele que busca com zelo não se posicionar em condições das quais venha a estar em falta. Ele é zeloso, preocupado com os mínimos detalhes, de estar numa conduta moral ilibada, estar numa atitude doutrinária correta. Então, quando a gente está falando sobre irrepreensibilidade, a gente não está falando sobre impecabilidade. Isso é muito importante. Deve viver uma vida de plena fidelidade conjugal. Como nós sabemos, além do impacto que isso tem, né, para a vida cristã, a ideia de realmente se relacionar com um pastor que tem uma vida fiel com a sua esposa e como isso impacta a sua comunidade em termos morais, a gente sabe que isso também reflete a aliança de Deus em Cristo com a sua igreja. Jesus Cristo é assinalado como aquele que casou-se com a igreja. Então, um homem de Deus que pretende ser pastor e que é pastor deve lidar com isso, tanto do aspecto moral e de como isso é importante na solidez de seu caráter para com a igreja, mas também como isso reflete a cristologia também é importante. Eu vou mais um pouquinho aí, mais um ponto interessante aí que a gente vai assinalar. Vou colocar aqui, ver se vocês estão vendo aí. Eu dividi a minha tela, tá dando para ver esse movimento aqui? Eu botei o meu rosto à esquerda, botei um pouquinho a tela à direita, ainda dá para ler? Eu espero que ainda esteja dando para ler. Vai dando um ok aí, senão eu amplio de novo, tá bom? Pastor, sobre David está colocando aqui alguma coisa para gente, né? Ele colocou aqui, pastor, sobre o chamado vocação é algo espiritual místico, uma convicção pessoal. Como saber se alguém é chamado ao presbitério? Não em termos de caráter ou profundidade, mas de vocação. Olha, às vezes a gente não entende esse aspecto da vocação por alguns, talvez, pressupostos que a gente tenha com relação a isso, a um nível quase de misticidade também. Mas a vocação, ela é um aspecto místico importante. Como assim? Imagine que a pessoa tem um caráter correto, Deus é quem sustenta o caráter dela, uma comunicação, cuidado com as pessoas, preocupação de que as pessoas da igreja estejam bem amparadas, bem assistidas, um zelo doutrinário, uma capacidade de expor doutrina. Nada disso parece ser místico, mas quem faz essa obra é o Espírito Santo. Por isso eu acredito que essa questão da vocação pastoral, ela às vezes é colocada em um patamar místico, que esquece que também é místico ter esses indícios que a Bíblia nos coloca. Mas é muito boa a colocação do David aqui. Obrigado, David. Vamos lá. Deve ser alguém de proceder equilibrado. Capítulo 3, verso 2, vai falar exatamente sobre essa preocupação, o equilíbrio que um pastor deve ter e cultivar, já que o ambiente pastoral é um ambiente de muita tensão, às vezes. Você está sendo, às vezes, alvejado, às vezes você tem uma família precisando de auxílio, enquanto outra está celebrando um nascimento, outra está celebrando um falecimento, e às vezes irmãos da igreja intransigentes, batendo de frente sem querer conversar. É preciso equilíbrio para ser um pastor. Modesto e hospitaleiro, né? São virtude e prática que envolvem um olhar não egoísta e que afasta absolutamente a ação de guardar e ter unicamente para si. Assim, é claro, não sendo avarento. 2 versos aí. A hospitalidade reflete como esse pastor também vai estar recebendo pessoas em sua igreja. A hospitalidade reflete o próprio Deus que nos chamou para morar no mundo dele.
Primeiro, no mundo que ele criou. E segundo, no mundo que ele nos chama para a vida eterna. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus é hospitaleiro. O pastor reflete a hospitalidade de Deus. Comentários também são bem-vindos, não só perguntas. Eu lanço aqui os comentários também, tá bom? Ser apto para ensinar reúne. Presta atenção aí. Presta atenção nisso. Ser apto para ensinar reúne dom, capacidade, comunicação, desejo de saber mais para oferecer mais e humildade, tanto para aprender quanto para ensinar. Meus irmãos, às vezes é tão complicado você dizer para uma pessoa que tem tantas boas atribuições de fala, de se expressar, de comunicar e tudo mais, assim, olha, você realmente você explica tudo isso, mas você não é humilde. Parece que é um palco para você isso aqui. E a humildade é indispensável para isso tudo. Mas ela faz parte dentro dessa capacitação, a capacidade de comunicação clara, de perspectivas teológicas bem fundamentadas. Então, isso é muito importante. O Emerson está trazendo para a gente aqui a seguinte colocação. É possível que uma pessoa trabalhe o desejo no coração para o presbitério, ainda que não tenha de forma natural, do tipo, não tenho vontade, mas posso conduzir meu coração até o desejo? Acho que você pode não ter vontade e, ao mesmo tempo, ter uma curiosidade sobre o ministério e acabar sendo ganho pelo Espírito Santo para ele. Mas não estamos tratando aqui de algo que alguém tem que se forçar a gostar. Então, é uma excelente obra, deve ser algo que deve ser cultivado com alegria e prazer, tá? Então, Emerson, acho que é possível ir gostando mais e até mesmo entendendo melhor isso tocando o coração, mas nada forçado, como eu sei que você também não está colocando assim. O Rafael pergunta o seguinte: é necessário haver alguma confirmação da igreja para um presbítero começar a ser preparado para isso? Acredito que sim. Nós estamos, inclusive, fazendo esse movimento na igreja local, onde nosso irmão Adonias vai estar sendo colocado à votação da igreja para estagiário pastoral. Como pastor, vou estar dizendo que será esse estágio, mas a igreja já vai ter que ter um olhar, né, sobre esse aspecto. Mas, num primeiro momento, Rafael, é importante saber que esse candidato a presbitério, esse homem que está sendo preparado, não é a igreja que está sendo responsável num primeiro momento sobre ele. A igreja não está isenta. A igreja vai trabalhar com o seu pastor, oferecendo aquilo que o seu pastor necessitar para melhor observação. Mas a ideia de alguém ser trabalhado, a igreja não está necessariamente, digamos assim, não deve interferir nisso, deve sim proporcionar o melhor ambiente que o seu pastor precisar. A ideia de é necessário haver alguma confirmação para a igreja, para ele ser preparado? Não. Para ele ser preparado, não. Mas para ele ser presbítero, sim. Então, a igreja não pode assumir um presbítero que não tenha os distintivos que nós estamos aqui apresentando como gerais. Obrigado, Rafael. Vamos lá. Deve ser, ponto 7, completamente contrário aos vícios que dominam as faculdades e capacidades de discernimento, que também relacionem seu testemunho àqueles que o fazem. A gente viu a questão do vinho aqui, puxa vida. A ideia é, você precisa ser alguém que discerne, tem equilíbrio. Como é que você vai poder ser alguém dado a um vício, como o vício, por exemplo, do vinho, do álcool, enfim, ou mesmo a um uso que venha a ser prejudicial para a sua capacidade de sensibilidade, de discernimento. Hoje a gente ainda tem a questão cultural também. No Brasil, por exemplo, é mais difícil lidar com isso, porque culturalmente crentes não são relacionados à bebida alcoólica. Em outros lugares do mundo, nem tanto, e aí é bem cultural. Mas aqui se dá realmente a preocupação do presbítero ser alguém que não é dado a esse tipo de vício ou de inclinação. 8. Não deve ser violento e nem uma pessoa bélica, conflituosa, contenciosa, provocativa, mas pacificadora e educada. O apóstolo Paulo vai falar em outras menções de que, quanto ao contencioso, você fala uma vez, depois fala outra, mas depois você deixa passar. Não fica lá batendo com ele, porque a pessoa contenciosa, ela traz divisão para a igreja, ela suscita essa ira até em outros. Uma pessoa não pode ser contenciosa e acreditar que ainda está caminhando para o presbitério, ou mesmo um pastor contencioso, conflituoso, bélico. Isso não pode acontecer.
9. Cuidar da casa envolve governá-la. Aqui um destaque maior é dado, já que a casa de Deus será uma dimensão de governo muito maior. O governo da casa envolve a administração geral de recursos e o bom andamento de cada aspecto, além, é claro, da disciplina dos filhos, assim como será feita a disciplina e o cuidado dos membros da igreja. A casa de um pastor deve refletir o seu governo em casa nos traz uma dimensão de que ele vai conseguir, de alguma maneira, ou não, administrar a igreja. Não é incomum encontrarmos famílias destruídas e um pastor ali, e isso não é o que a Bíblia recomenda. Pelo contrário, a Bíblia faz uma dimensão. Olha, se ele não governar a própria casa, como é que ele vai governar a casa de Deus? É muito mais complexo, tem muito mais filhos, né? O pastor ali na casa, na igreja, tem muito mais filhos para cuidar, por assim dizer. Então é preciso que o pastor não tenha uma casa que seja dicotômica em relação ao seu ofício. Que não seja neófito, é o que vai dizer o verso 6, né, de Timóteo 3. Que não seja neófito, pois pode inflamar com o ego ou achar que tem poder pessoal sobre os demais, né? Dominador, controlador, manipulador, e ele acaba sendo condenado pelo inimigo, porque isso é característica de nosso inimigo. A dominação, a busca pelo poder, o esmagamento, o ego inflado, essas coisas são de fato, aspectos que a igreja deve ficar muito atenta, não somente em relação aos seus candidatos, mas também a presbitério, mas também seu pastor. O pastor André, que está aqui falando com vocês, deve estar muito atento e a igreja atenta a ele nesse sentido. Então, a questão com os de fora é muito importante também. Ele não deve viver uma vida dupla de bom crente entre os crentes, mas sendo um homem desonroso em meio aos ímpios. É importante que o pastor busque, então, essa vivência completa. Ele não está buscando uma vida onde ele está vivendo, né, lá fora, tem os trabalhos, tem as coisas que ele faz, as relações com as pessoas com quem ele se encontra, e ele está vivendo uma vida dupla. Ele é uma bênção na igreja, mas do lado de fora não paga as contas, não se importa com o que falam com ele, é uma pessoa rixosa, enfim, isso não existe. A Bíblia é contra essa dicotomia maligna que pode acontecer quando as escrituras não são levadas em conta em relação a isso. Alguma pergunta, algo que queira ser dito sobre isso? Fala, por favor. A gente está trabalhando. Eu vou para Hebreus capítulo 13, verso 17, mas você que está aí em casa pode estar muito bem com umas perguntas boas aí para fazer. Vou chegar, hein? Vou caminhar. Você vai colocando que eu vou lançando aqui. Vocês que estão comigo, tem 21 irmãos agora aqui comigo, muito bom, time grande aqui para gente. Vamos lá. Eu gostaria aqui de citar Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Esse é algo importante aqui, dentro da perspectiva, né? Eu vou botar aqui bem grandão para você ver onde eu li. Ou obedecer os líderes e ser submissos a eles. Por quê? Existe uma prestação de contas que nós vamos dar a Deus. Existe uma prestação de conta. Os pastores irão um dia estar diante de Deus em Cristo Jesus lá, e as contas serão acertadas. As ovelhas cientes disso devem ter uma relação com o pastor que busca ao máximo ofertar a submissão diante daquilo que são os termos bíblicos. Por isso é muito importante a compreensão do peso desse ministério. Olha aí para você que quer ser pastor, olha o peso que isso tem de um dia estar diante do Senhor dizendo, olha, Senhor, estou aqui, foi isso que eu fiz, e Deus lhe cobrando, né, por haver cuidado de suas ovelhas. A submissão das ovelhas ao presbitério é digna, pois eles haverão um dia de prestar contas a Deus. Comentário aqui, e isso é uma tremenda responsabilidade. Não é à toa que a continuação do versículo apela para que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito para nenhum de vocês. Obedecer com alegria. Olha aí. Vamos lá? Último texto. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 4. Dá uma olhadinha aí. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 4, vai dizer: aos presbíteros que há entre vocês, presbíteros como ele, diz Pedro, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade,
não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa de glória que nunca perde seu brilho. Olha que texto magnífico que Pedro vai lançar aqui para os presbíteros. Comentários. Presbíteros são testemunhas do sofrimento de Cristo e coparticipantes da glória que receberão dele. Né? Quando nós estamos pregando a Cristo, quando os presbíteros estão pregando a Cristo, eles estão, com certeza, buscando pregar a Cristo enquanto a realidade do sofrimento de Cristo, do sacrifício vicário de Cristo. Presbíteros são sofredores, sim, mas eles são testemunhas desse sofrimento em primeira mão. Vamos lá. Claro que Pedro é um testemunho ocular, né? Especialíssimo. Não podem estar fazendo isso obrigados. Mais uma vez, olha, você se lembra do que a gente falou em Timóteo, de que ele deveria, aquele que almeja esta obra, excelente obra almeja, que é elogioso, né? Quando alguém fala, eu quero ser pastor, você, caramba, que coisa maravilhosa, você quer ser um pastor, um presbítero, que obra maravilhosa é essa que você deseja? É algo elogioso. Aqui Pedro já está dizendo também a mesma coisa, que eles não devem ser obrigados, mas voluntariamente se submeter a isso. Não devem buscar, ponto 3, com isso receber nada em benefício próprio. Foi o que a gente leu. Como quem está buscando ser recompensado. Vou até subir um pouquinho para você não esquecer. Ó. Olha aqui, ó. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Significa que quem está buscando o presbitério não está querendo ganhar nada com isso. Nada. É até esquisito você pensar de pessoas assim, poxa, quando eu for pastor, né? Talvez Deus dê uma estabilidade financeira, talvez a igreja, né, reconheça isso, parari, parará. Irmãos, não é assim que entra no ministério, não. Quando a gente pensa em ser pastor, quando a gente é chamado para essa perspectiva, temos em vista ser essa imitação de Cristo para a igreja, viver essa imitação com toda a alegria e que os sofrimentos venham, mas não é sobre recompensas em relação a isso, né? E é estranho quando você vê pastor buscando dinheiro, poder, essas coisas, isso é completamente contrário ao texto bíblico, né? Vou colocar aqui, e aí nós temos, devem viver pelo exemplo, devem liderar pelo exemplo, pela maneira como corporificam o próprio Supremo Pastor Jesus Cristo no seu modo que vive. Olha o finalzinho do texto aqui, eu volto, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. É claro que a ovelha que está lá com aquele pastor está pensando em termos a gente está pensando em termos de, poxa, que bom vai ser quando nós tivermos ovelhas que compartilhem do nosso desafio, sofrimento e tal, mas o pastor é um exemplo maior, um exemplo que arrebata, corporifica essa realidade do Cristo sofredor, do pregador, do que ensina, do hospitaleiro, do que reúne a família, do que briga, corrige, luta, protege. Essas realidades são todas aqui um pastor deve ser. Então, se alguém tiver alguma pergunta, a gente tratou aqui generalmente o ofício do presbítero. As perguntas podem surgir antes da gente entrar para os ofícios distintivos de presbíteros da Igreja Batista do Discipulado. Se espera de um presbítero da Igreja Batista do Discipulado? Vamos falar um pouco sobre o que se espera, né? E eu quero aí que vocês possam, nesse momento, estar fazendo esse movimento de perguntas, né? Se tiver alguma perguntinha a mais, é só fazer. A gente parou a última aqui no Rafael, eu fico no aguardo também, tá bom? E é importante salientar que o que acabamos de falar não é, de modo algum, tá? Não é sobre os presbíteros da igreja local que a gente tem, na nossa igreja batista, mas é sobre o que se espera amplamente. Vamos lá? Vou passar um pouquinho então, hein? Vamos lá. Eu vou entrar aqui agora nos distintivos que são exatamente aquilo que a gente espera para a igreja local. Distintivos dos presbíteros da Igreja Batista do Discipulado. Espera aí que pintou uma pergunta aqui do Lucas Macena e eu vou colocar para você. Ele diz aqui para a gente, observando as questões do caráter apontado em Timóteo e os aspectos de liderança da igreja mostrado em Hebreus e Pedro, como a igreja deve se portar diante de posturas que não estejam de acordo? A igreja deve se portar
tal como Igreja de Deus, indo na direção do seu pastor e falando, pastor, me parece que há uma dissonância aqui, o membro da igreja deve falar, olha, parece que o senhor está buscando ou espelhando algo que é distinto daquilo que o texto bíblico ordena, pastor. É isso mesmo? O que está acontecendo? Acho que um dos problemas que a gente às vezes tem, Lucas, é de que ou esperamos que as coisas fiquem piores e aí a gente fala alguma coisa, ou às vezes a gente fica julgando pelos lados, não quer assim dispor em conversar e vai fazer fofoca, né? Isso acontece. Qual é a postura que você, membro de igreja, deve fazer com o seu pastor? Pastor, tá tudo bem com o senhor? Não, por quê, meu querido? Olha, pastor, tenho visto isso. Eu posso estar vendo errado, mas o senhor me ajuda a ver. Você está vendo algum problema aí com a sua pregação? Pastor, eu vi que o senhor está com um desafio com a sua esposa, parece que vocês não estão se falando, né? Pastor, tenho visto os seus filhos muito realmente soltos, a igreja está preocupada, são crianças que parecem não refletir aquilo que nós lemos nas escrituras. Está tudo bem, o pastor precisa de ajuda, a gente quer ajudar. E essa é a postura do membro. Vai na direção do pastor, oferta ajuda, pergunta o que está acontecendo, porque pode ser mesmo que o pastor esteja faltando com algo e possa ser auxiliado, ou precisa ser afastado por um tempo, precisa de uma licença, precisa se recuperar, entendeu, Lucas? Eu não sei se ficou claro aí para você e para os demais, mas a igreja pode e deve, isso é até amor à igreja e amor ao pastor, já que é uma vida realmente desafiadora. São critérios muito altos. Todos os crentes devem refletir os mesmos critérios. Aquilo não é mais do que um crente. Mas experimente ser exemplo para todos de modo responsável, como um pastor que você vai ver que o peso é maior e que às vezes uma pessoa que olha uma falta sua, mas diz, mas eu estou aqui para te ajudar. Puxa vida, dá vontade de ser pastor 2 vezes. Quando alguém diz, olha, eu estou vendo que você está com algum problema, mas eu estou aqui para te ajudar. E isso com doutrina também. Eu acho que um pastor tem que estar aberto a alguém falar assim, falhou. Eu acho que o senhor falou uma coisa ali que eu não sei se é bem sobre o modo como nós cremos o evangelho. Mas fala de novo, pastor, para eu entender se eu entendi errado na pregação ou se é isso mesmo. São posturas muito importantes. E aí, Lucas, foi? Os demais também podem compartilhar como o Lucas fez. E vamos lá. Distintivos dos presbíteros da Igreja Batista do Discipulado. Então, tem distintivos que são muito impactantes para a nossa igreja local. Eu gostaria muito, muito que você pudesse, nessa percepção aí, fazer suas perguntas também. Tá bom? Vamos lá. Indo para essa dimensão aqui dos distintivos, a Igreja Batista do Discipulado, ela não é uma igreja diferente de toda a igreja cristã, ou como toda a igreja cristã deve ser naquilo que é geral, mas naquilo que é específico. Eu brinquei aqui, mas eu vou falar sério, vou buscar ao máximo não falar como se, poxa, eu estivesse dizendo do meu próprio pastoreio como todos devem ser. Mas eu vou expressar algumas coisas que parecem que comunicam muito bem a igreja, o presbitério. Primeiro, o pastor da Igreja Batista do Discipulado, da IBD, eu vou usar esse termo, deve conhecer a história da igreja local. Às vezes é esquisito pensar, né? E alguns podem imaginar que é só você ser pastor que... Não. Sim, você vai sempre ajudar entendendo tudo que é geral aos pastores, mas e a história da nossa igreja? Porque dependendo de como você entende a história, você entende até coisas que a igreja tem como desafio hoje, coisas que a igreja avançou. A história ajuda a entender como aquele povo chegou onde está e como aquele povo também pode melhorar, tá bom? 2. O pastor da IBD deve ter domínio dos manuais da igreja e das confissões e documentos eclesiológicos. Sem dúvida nenhuma. Mas todos os pastores devem ter. Meus irmãos, você vai ver uma quantidade tão grande de pastores que não sabem nem expressar porque que a igreja dele é batista, ou presbiteriana, ou congregacional, ou assembleiana. Quantas vezes eu já encontrei líderes de ministério que não sabem expressar os seus distintivos denominacionais e até os documentos da sua igreja. Passando, 3, o pastor da IBD deve ser um discipulador pessoal. Exatamente. Como é que pode, né? Como é que vai ser? O pastor da Igreja Batista do Discipulado, ele não vai ser um discipulador pessoal. É difícil, né? Não dá para imaginar que isso seja possível. Então, o pastor da Igreja Batista do Discipulado
deve ser um discipulador, a igreja deve olhar para os discipulados dele e eles precisam ser discipulados altos. Em que sentido? São pessoas que estão compreendendo que são discipulados pelo pastor e logo são hábeis e buscam ser melhores ainda para refletir a igreja que sim estão recebendo talvez da pessoa que mais trabalha com doutrina na igreja, da pessoa que mais tem experiência na igreja. Então a igreja deve observar como e quem são os discípulos do pastor da igreja e ver se ele está realmente cobrando coisas que ele expressa em seu trabalho individual. 4. O pastor da Igreja Batista Discipulado deve ser pessoalmente interessado na vida dos membros para que os aspectos importantes como a organicidade, a preocupação com o próximo e o discipulado pessoal possam encontrar um exemplo máximo, mas não único, na figura do pastor. O pastor da Igreja Batista do Discipulado, eu li, mas não coloquei para você, né? Ele deve ser alguém que busca o interesse pessoal, porque essas questões orgânicas da nossa igreja local são muito importantes, muito pertinentes. Portanto, quando a gente está falando de um pastor da Igreja Batista do Discipulado, vocês que vão estar aí analisando os que virão depois de mim, para como é que você vai fazer discipulado se você não for alguém que se interessa com a vida do outro, se aproxima com o outro? É preciso se interessar, é preciso, tá bom? O ponto aí agora é o ponto 5. O pastor da IBD deve incentivar a participação dos membros, abre aspas, leigos. Membro leigo nos ministérios da igreja local, sejam homens ou mulheres, buscando treiná-los com o máximo de proximidade pessoal possível, para que vejam a vida dele unida à doutrina. O membro que a gente chama de membro leigo, né? Você fala assim, membro leigo. O que é membro leigo? Leigo é aquele que não é clérigo, que não é oficial da igreja. Pastor, em algumas igrejas, o pastor diácono, os demais são leigos. Eles estão fora do escopo, digamos assim, dos clérigos da igreja, daquele que é o governo da igreja, ou daqueles que são lideranças dos oficiais. Mas na Igreja Batista do Discipulado, há um forte movimento do membro leigo. Os membros leigos ensinam, pregam e fazem coisas que em outras igrejas não acontecem. Essa construção, essa costura que foi feita, pastor e membro leigo, foi desde a formação da Igreja Batista do Discipulado. Eu não encontrei gente que despreza o que eu falo e só ouve o discipulador. Eu não tive essa experiência, espero não ter. Não, meu discipulador me conhece, o Senhor não sabe não anda comigo tanto quanto o meu discipulador, então nunca tive essa experiência. Cultivamos um ambiente de responsabilidade e também um ambiente congregacional que reflete que cada membro participa dos ministérios de uma maneira intensa. Há limites? Sim, limites bíblicos. O meu fazer como pastor, ele tem limites de delegação. Tem um momento que já é o meu e só é o meu, só e ponto. Tá bom? Mas o pastor da Igreja Batista do Discipulado deve buscar ser um pastor que leva muito a sério o ministério dos leigos. O pastor da IBD deve respeitar a autoridade congregacional que o Senhor Jesus Cristo conferiu à sua igreja. Isso é muito importante, meus irmãos. A Igreja Batista do Discipulado é uma igreja congregacional. Logo, ela entende, e o pastor dela deve entender, que quando a igreja decide algo em assembleia, o pastor deve entender que o Espírito Santo está agindo no meio da igreja. E ele deve assumir aquilo como reflexo denominacional e como até mesmo uma interrogação. Poxa, será que eu pensei certo? A igreja foi para um lado, eu fui para o outro. O pastor da Igreja Batista Discipulado, ele se submete à autoridade que Deus deu à congregação quando essa autoridade é feita de maneira correta. É Mark Dever, Jonathan Lima que vão falar sobre isso, né? O pastor, ele tem o volante da igreja e a congregação tem o freio de mão, que pode ser puxado quando as coisas não estão indo para onde deveriam. Isso funciona muito bem, isso é muito salutar. Perguntas podem aparecer, hein? Eu não me atrapalho de responder, não. Pode fazer as perguntas aí. O pastor 7 da Igreja Batista do Discipulado deve compreender, peraí que eu volto com a tela, deve compreender, 7, o pastor da Igreja Batista do Discipulado deve compreender a realidade teológica multifacetada que formou a denominação e ser o mediador equilibrado nessas mesmas heranças e influências teológicas, tanto a fim de manter os distintivos doutrinários, quanto também conduzir a igreja a renovações doutrinárias necessárias. Olha que interessante isso.
A Igreja Batista do Discipulado foi formada realmente assim com muitas influências diferentes. Eu já fui um cristão arminiano, hoje sou um cristão reformado calvinista. A gente já trabalhou com muitas tendências, mas hoje tem se estabelecido em nosso meio uma compreensão batista do século XVII, em termos confessionais, uma dimensão que é influenciada pela cultura reformada e o pensamento reformado, mas dentre nós há claramente influências como de Hermann Doiver, influências como de Kevin Van Hooser, em alguns pontos de anglicanos como Alistair McGrath, também de presbiterianos como John Frame. O que acontece é que nós, eclesiologia, Mark Dever, Jonathan Lima, Jim Dunlap e outros homens de Deus, nós temos uma condição doutrinária e teológica que realmente foi construída com bastante funcionalidade e, vou dizer, tem sido uma bênção. Nossa, como lidar com isso? Respeitando, mas também sendo equilibrado em perceber os possíveis desdobramentos que assumir determinadas proximidades doutrinárias podem causar. Por isso, o pastor da Igreja Batista do Discipulado não pode ter medo de ler livros de doutrina de homens que ele ainda não leu, e nem tem pavor que isso possa, de alguma forma, mudar alguns olhares, mas ele deve ser sólido naquilo que a igreja já votou enquanto doutrina ortodoxa, batista, confessional, tá bom? Vou com o Jonas aqui, ele fala o seguinte para a gente. Como a igreja deve responder em uma situação onde o presbítero deseja declinar da posição? Seria algo que deverá ser levado à Assembleia? Sim. O presbítero ele pode declinar da sua posição, isso é levado à Assembleia, mas a Assembleia não pode negar o declínio. Não sei se eu estou sendo claro, Jonas, mas a Assembleia não pode obrigá-lo a continuar pastor, ok? Mas ele pode declinar, sim, da sua posição por motivos pessoais, ou, sei lá, coisas que acontecem, burnout, esgotamento, depressão. A gente tem vários outros motivos que às vezes afastam um pastor aí, que a gente tem conhecimento de pastores que atualmente estão afastados por depressão e coisas desse tipo. É levado à Assembleia, mas se for um declínio do pastor, ele precisa, de fato, ser respeitado, e a Assembleia, claro, vai orar por esse pastor, vai buscar da melhor maneira ajudá-lo também diante do desafio dele. Eu vou com o Emerson agora. Vamos lá. Como esse freio funciona, mestre? A posição dos nossos irmãos na última Assembleia pode ser considerada como um freio? Eu acredito que a nossa última Assembleia ela acabou desvirtuando alguns aspectos da discussão, porque nós estávamos discutindo uma coisa, aí uma uma posição que eu coloquei foi perguntada por outros irmãos, e eu acredito que aquilo não é classicamente o que pode ser esse puxão de freio. Mas, congregacionalmente, a Assembleia não pode, presta atenção, não pode propor pauta durante a congregação não pode propor pauta durante a Assembleia, mas pode buscar alguns irmãos que possam propor que determinado assunto seja levado à Assembleia. Olha que coisa maravilhosa. Então, no nosso estatuto, nós temos uma posição com a qual a congregação pode buscar uma Assembleia Geral, que ela não vai dirigir, obviamente, ela não dirige, a congregação não dirige uma Assembleia. Ela não pode interferir no processo de pauta de uma Assembleia que já está em andamento. Mas ela pode dizer não para uma pauta. Entendeu, Emerson? Ela pode dizer não. A pauta foi levantada, a igreja foi consultada e a igreja pode puxar o freio de mão. Não. Pensamos diferente. Entendeu? Isso é uma bênção também, tá bom? Não há um problema nisso. O irmão que veio de outra igreja e se tornou membro de nossa igreja e há nele um desejo de pastoreio. Como seria essa realidade na nossa igreja local? Você entende, Priscila? Um irmão que veio de outra igreja e se tornou membro de nossa igreja e há nele um desejo de ser pastor. Bom, ele vai ser discipulado, ele vai conhecer a igreja. Se ele for membro, ele vai conhecer a igreja, vai ser discipulado, vai passar por todos os processos de conhecimento da igreja. O pastor vai observar se há nele capacidade
de ensinar, se aos dons e as questões que envolvem o caráter e tudo mais, e ele vai passar pelo mesmo processo que passaria um outro membro. Ele não há nada assim nesse sentido que seja diferente, né? Até porque, às vezes, de uma igreja para outra, o processo muda bastante. Algumas igrejas não têm processo nenhum também. O cara põe a mão, agora é pastor e você tem que aceitar isso. Mas nós estamos trabalhando de outra forma. Se eu não respondi, Priscila, você pode reescrever a pergunta se eu não fui tão claro quanto eu gostaria. A gente está indo para o último ponto, pastor da IBD, devido à forte ênfase eclesiológica que traz para a igreja local, deve estar sempre fortemente engajado na promoção de evangelismos e plantios de outras igrejas, para que a ênfase na organicidade local encontre o equilíbrio adequado, sem isolar a igreja local de outros cristãos e outras igrejas. Bom, como é que isso funciona? Nossa igreja tem uma forte ênfase relacional, uma forte ênfase orgânica e um grande apego e amor de uns para com os outros. Há um forte cuidado na nossa igreja local, eu louvo a Deus por isso. Mas ele nunca pode ser ou pode estar desassociado da catolicidade, desassociado do compartilhamento para com outros cristãos e do discipulado e do evangelismo para com os de fora. Nossa igreja, então, por ter essa estrutura muito forte de dimensão de organicidade, ela não pode se fechar. Então, o pastor da IBD ele tem que ter esse equilíbrio, né? Ele tem que estar pensando, poxa, nossa igreja não pode perder esta organicidade, esta vivência comunal maravilhosa. Não podemos deixar de olhar para os de fora, atraí-los para o nosso convívio, ir para o lado de fora e evangelizar. É uma balança que o pastor da Igreja Batista do Discipulado, pela forte ênfase eclesiológica interna, deve estar levando em consideração. Eu vou com o David agora. Ele manda aqui o seguinte para a gente. Como seria tratado um pastor consagrado que vem de outra igreja bíblica de tradição reformada? De uma batista reformada, por exemplo? Poxa, David, que pergunta maravilhosa. Essa pergunta, obviamente, nos suscita aspectos importantes, né? Ele vem com recomendações dessa igreja, ele sai brigado, ele sai bem. Dependendo de como ele sai, vamos pensar que ele saiu bem de lá, ele saiu com amizades, ele é recomendado pela igreja de lá, é dito o seu, né, digamos assim, né, os seus fazeres, o que ele fez, quantos anos serviu, em que áreas atuou. Tudo isso é muito importante. Ou seja, ele é recebido e vai ser olhado de uma maneira um pouco especial e com um tato maior. Talvez, David, o processo dele para ser assumido como pastor na nossa igreja local seja, se as coisas estiverem no lugar, seja mais rápido. Se ele de fato for um homem de Deus, tiver caráter, estiver tudo bem, o processo pode ser mais rápido, mas ainda assim, por estarmos diante de uma igreja que tem seus distintivos, sua história, ele precisa conhecer as pessoas que estão ali ao seu redor. É claro que para ser assumido como um presbítero da nossa igreja, ele vai precisar nos conhecer, nós a eles, ele a nós, e isso vai levar um tempo razoável, não é verdade? Bom, eu não sei se há mais alguma pergunta, porque, né, cada um de nós aqui está super à vontade para estar trabalhando tranquilamente diante dessas questões. Por isso, ainda temos alguns minutos e você pode fazer um bom uso deles. Temos aqui 25 irmãos aqui, que bênção, chegou a mais até aqui. Vamos lá. Caso haja algum declínio na busca pelos aspectos desse último ponto, é algo que pode ser cobrado pelos membros? Como assim, Evelyn? Me ajuda a entender. Você está falando de um pastor que vem de outra igreja, como pastor para ser membro da nossa igreja, Evelyn? Dá uma melhoradinha aí só para me entender, né? Um declínio desse homem em ser pastor? Se for isso, ele vai ser tratado como membro, sem nenhum problema, da mesma maneira, vai viver vida de igreja. Não sei se foi esse o ponto. Se for, eu estou respondendo. Se não for, pode ser outro. Mas vai mais aí. Quem tem mais aí, a Evelyn pode escrever de novo. Se eu respondi, ela dá um ok. Quem tem mais aí perguntas, ainda temos 10 minutinhos. A gente pode usar isso da melhor maneira possível. Vamos lá? Vamos lá? Quem tem aí? Vamos lá, hein? Estou aguardando. Beleza. Ponto 9. Né? Ponto 9 aqui. Peraí, vamos lá. Ponto 9 a gente não tem, Evelyn. A gente tem ponto 8. Será que é isso aí? Deixa eu ver se a Evelyn está querendo saber do ponto 8.
pastor da IBD é forte ênfase eclesiológica? É isso, Evelyn? Não sei, hein? Fala se é isso aí. Eu não quero falar coisa errada e jogar o tempo fora, não. Fala comigo, tá bom? Vamos lá, vou jogar o Vitor, a Evelyn pode reescrever se ela quiser. Pastor, com relação ao aperfeiçoamento teológico, o senhor recomenda algum seminário ou literatura específica? Sem dúvida nenhuma. Eu estava lendo um artigo hoje do Mark Dever, né? Nosso irmão que fala tanto de eclesiologia e nos ensina tanto, né? Da Igreja Capital, lá da capital dos Estados Unidos, da DC capital lá, de Washington. O Mark Dever fala sobre seminário. Ele diz o seguinte: seminário é indispensável? Dever diz não, não é indispensável. Seminário é estritamente necessário? Também não. A pessoa pode ser presbítero sem um seminário. Ou seja, ele não é algo obrigatório. Mas uma igreja deve formar o seu pastor. Em primeiro lugar, não é o seminário que forma o pastor, é a igreja local, é o trabalho do pastor, é aquilo que a igreja local propõe de espaço para aprimoramento e também de poda e de correção. Então, nesse sentido, nós temos um pastor que é formado pela igreja local. O seminário acrescenta essa formação, mas ele não estabelece. Tanto é que muita gente sai do seminário, sai até decepcionado. Temos seminários que têm coisas boas. Martin Bucer tem coisas boas. Eu tive no Jonathan Edwards, tem coisas boas. Eu fiz minha pós-graduação em teologia sistemática pelo Andrew Jumper. Foi muito bom. Foi a minha melhor experiência desses três foi a minha pós-graduação no seminário Andrew Jumper, de teologia sistemática. Grandes professores, um excelente material, uma organização sensacional. Acredito que o dilema dos seminários hoje é realmente como lidar com essa questão da distância e, ao mesmo tempo, se é totalmente não presencial, como formar em alguns níveis esse homem que vai ser pastor, como é que ele lida com esse homem que vai ser pastor e o cultiva dentro de um ambiente onde outros também estão trazendo experiências. Online isso não é possível. Então, eu diria que existem seminários cumprindo, né? Seminário Charles Spurgeon, tem seminários cumprindo determinados papéis e eu os honro e realmente não me oporia se um irmão ou membro meu fosse fazer, uma ovelha minha fosse fazer um seminário desse. Mas não é algo obrigatório. A igreja realmente precisa fornecer essa formação. Literatura específica? Sim, sem dúvida. Estou com livros aqui no fundo e posso recomendar em momento particular uma literatura extremamente pertinente. Tá bom, Vitor? Obrigado, tá? A Evelyn insistiu aqui que é a respeito do último ponto do slide. Aí eu vou voltar um pouquinho. A Evelyn falou que é em relação ao último ponto do slide. Caso haja algum declínio na busca pelos aspectos nesse último ponto, é algo que pode ser cobrado pelos membros? Acho que agora eu entendi melhor, tá, Evelyn? Eu vou colocar aqui de novo. Eu acho que agora eu entendi melhor. Deixa eu jogar aqui para a gente. Então, o pastor da IBD, devido à forte ênfase eclesiológica que traz para a igreja local, deve estar sempre fortemente engajado na promoção de evangelismo, plantio de outras igrejas, né, catolicidade, como eu falei, e outras coisas. Sim, Evelyn, pense comigo. Se você tem um presbítero que não se importa que a igreja tenha essa comunicação do evangelismo, da catolicidade, é capaz de você ter um presbítero que não vai se importar de que a igreja se feche, se torne uma grande bolha em si mesmo. Então, eu acho que a membresia deveria ficar atento a qualquer presbítero ou candidato a presbitério, nesse caso, que pudesse ser fechado dentro da igreja local e não buscasse esses caminhos. Eu vou com o Caio aqui agora. Ele diz: um aspirante ao presbitério deve ser obrigatoriamente discipulado pelo pastor da igreja? Eu acredito que sim, Caio. Pelo seguinte aspecto, ele vai estar sendo discipulado por alguém que tem a capacidade de transmitir os saberes e forjar as especificidades e até o caráter em algo que lhe parece até o momento, e eu acredito que para aquele pastor também, a vocação deste homem. Nesse caso em especial, seria distintivamente, talvez, de todos os outros papéis da igreja. Eu acredito que um irmão pode ser discipulado por outro, e que não é diácono, e ele pode ser diácono. Mas acho que nesse caso é um peso muito grande, tá bom? Eu vou com a Tainá, que diz: para se tornar um pastor na IBD é necessário ser casado?
Não, não é, Tainá, não é necessário ser casado, nem para IBD e nem para a Bíblia. A Bíblia apresenta o casamento como algo honroso e importante, e diz que ele deve ser marido de uma só mulher. Mas nós temos exemplos de cuidado de almas e pastoreio que vão além disso. Por exemplo, o apóstolo Paulo é um exemplo de homem solteiro. Ah, mas ele é apóstolo, tudo bem, mas e Timóteo? Nós podemos ir para outros homens também. Lutero pastoreou por muito tempo, mesmo depois de ter dado os gritos da reforma, Lutero ainda continuou e só se casou anos depois. O que eu quero dizer é que não há impedimentos bíblicos, mas é claro, ele pode ser que ele tenha um pouquinho mais de dificuldade, tenha que pedir que algumas irmãs venham auxiliá-lo no trato com outras irmãs do ponto de vista ético. Então, um pastor casado, ele tem algumas, digamos assim, facilitações devido ao seu estado conjugal e também a proteção e a própria compartilhamento do peso com a sua esposa, que muitas vezes é um peso muito grande. Eu tenho 5 minutos e eu quero usar. Cadê? Tem mais pergunta aí? Vamos aproveitar. Vamos lá. Quem é que tem mais pergunta? Pode fazer 5 minutos. Quero usar esses 5 minutos aí com vocês. Tá indo? Tá gostando? Se não tiver pergunta, você pode jogar comentário também de algo que você gostou. E aí eu vou jogar o teu comentário aqui. Ó, gostei muito disso, isso foi importante, isso foi salutar, eu não tinha percebido dessa forma. Então pode colocar aí, por favor. O Emerson manda aqui pra gente. Pastor, sobre esse último ponto, temos tido a constante solicitação de um pastor de uma igreja que tem nos solicitado diante da necessidade em sua igreja no âmbito pastoral. Deixa eu ver se eu entendi. Ah, eu acho que eu entendi, né? Existe a possibilidade, aí eu não sei do que a gente está falando, né? De que a IBD envie presbíteros para outras igrejas. Emerson, você é voz profética. Bom, primeiro eu estou precisando de um para a gente aqui, né? Uns 2 mais aí. Não há impedimentos de que nós venhamos a, no futuro, enviar em auxílio presbíteros da igreja local. Não há impedimentos, nenhum impedimento. Vai ser uma grande bênção se chegarmos a esse ponto, tá? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que isso tem que ser bem compartilhado para que esse pastor que vai ser enviado tenha bastante noção de onde ele está vindo, tá? Emerson, o pessoal que riu aqui não é de deboche, é de nervoso, alegria. Talvez assim, meu Deus, o Emerson é um profeta, até o Emerson está aqui animado com as risadas, porque afinal, Emerson, você é um homem de Deus que está profetizando alto aqui, é assim que eu gosto. Muito bom, muito bom. Tenho 3 minutos. Vai dar mais uma pergunta se você tiver aí. Tem uma perguntinha mais aí, não tem não? Vamos lá, 3 minutinhos. Quem vai pode falar. Também comentários daquilo que foi pertinente, daquilo que foi importante para você. Vamos lá? De repente você aprendeu, né? Tem moças aí que não vão ser pastoras, né? Nossa igreja trabalha com pastoreio masculino, bíblico, e cremos dessa forma, mas talvez também tenham aprendido, né, coisas que são importantes. Afinal, vão estar escolhendo, assim como os irmãos aí, os próximos presbíteros da igreja. Vamos lá? Tem mais alguém? A Sandra está agradecendo aqui. Eu não sei se o muito bom da Sandra é pela aula ou se é por causa do Emerson, que ainda está ecoando aqui em nosso meio. Aqui a gente vai com a Evelyn, talvez seja a última, não sei. Nesse caso do Emerson, seria um pastor emprestado ou enviado para ficar de vez. Não sei, Evelyn. Eu acho que isso só caberia em termos de fazer uma assertiva sobre isso diante do disposto. Não temos nenhuma resposta para dar, tá bom? Aqui a Priscila está agradecendo, né? Tem sido pontos introdutórios importantes. O Urbano está ainda aqui em Atos Proféticos, aqui, pelo menos 3. E nós vamos aí, então, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai concluindo já. Eu peço que você fique até o final com a oração que nós vamos fazer, mas essa gravação vai estar lá para a gente, para a igreja, né? E isso é bom, para a gente ter esses registros, né? Ter guardado esse material, isso é muito significativo, né? A Priscila está colocando aqui a importância disso. O Vitor também está nos trazendo aqui agradecimentos. É uma bênção poder estar com vocês. Eu peço que o Senhor os faça sábios na escolha dos próximos presbíteros da igreja, sejam homens de fé, de caráter e diante de Deus abençoados para trabalhar com o povo de Deus, tá bom? A gente vai orar aqui agora e eu vou te pedir que ore comigo também, porque afinal a gente precisa do Senhor para fazer essas escolhas, para dar esses passos, tá bom?
Espero que cada um de vocês aí tenha consciência da enorme responsabilidade que é escolher um pastor, e da enorme responsabilidade que é ser pastor também. E eu gostaria que vocês pudessem... O Diego quer perguntar no privado depois. Tá bom, beleza, Diego, sem problema. Tá bom? Deus abençoe, vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Que os próximos presbíteros dessa igreja venham desejosos em participar, desejosos em gastar sua vida, entregar sua vida para servir a obra do reino de Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem sido bom e fiel para com sua igreja e o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui e daqueles que ainda vão ouvir essa aula. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. Um beijo no coração de cada um. Uma boa noite para as famílias. Deus abençoe. Tchau, tchau.